Bom, pessoal, nessa aula a gente vai encerrar esse capítulo 33, tá? E a gente vai responder uma pergunta muito interessante que talvez alguns de vocês se façam, que é: por que o céu é azul? Certo? Então essa é uma pergunta que muitos de vocês se fazem. Alguns devem saber a resposta, outros não, mas nessa aula de hoje a gente vai aprender isso. Por que o céu é azul ou parece azul? Parece trivial, mas não é, tá? Um ponto interessante sobre essa questão específica é: o céu é sempre azul? Então, essa é uma outra pergunta, né? Muitos de vocês devem saber o porquê o céu é azul, mas não sabem porquê, por exemplo, ao amanhecer ou próximo de anoitecer, né, no final da tarde, o céu não parece mais azul. Em algumas regiões do céu você pode ver outras cores, como a cor vermelha, alaranjada, etc. Então, é um ponto bastante interessante que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Mas primeiro, a gente vai falar sobre a polarização. Lembrando que a partir dessa aula eu vou adotar a seguinte estratégia: eu vou postar só o conteúdo em uma aula, eu vou postar algumas simulações ou vídeos interessantes, pausando, explicando para vocês os contextos e os fenômenos associados a essa aula, e vou fazer uma aula específica só de resolução de exercício, tá? Então com isso a gente vai ganhar tempo e a gente vai focar os vídeos em questões específicas, tá bom? E aí a gente vai conseguir também que os vídeos fiquem um pouco menores. Então, o que é a polarização? Muitos de vocês já devem ter ido tentar comprar um óculos escuro, por exemplo, e o vendedor lhe ofereceu um óculos com lente polarizada, que é mais cara, etc. Então, o que é a polarização? A gente sabe que as ondas, em especial as ondas eletromagnéticas, elas se propagam em todas as direções, tá? E a questão principal aqui na polarização não é nem só a propagação, mas o sentido de vibração dessas ondas eletromagnéticas, tá? Então, quando a onda ela se propaga e ela vibra em todas as direções, a gente diz que essa onda é uma onda não polarizada, tá? Então, vamos anotar aqui: ondas não polarizadas, certo? Então são aquelas que vibram em todas as direções. Certo? Enquanto que as ondas polarizadas, pela lógica, elas vibram em uma ou mais direções específicas, tá? Então, a gente pode transformar uma onda não polarizada em uma onda polarizada. O exemplo disso é um filtro, tá? Então, a gente vai mostrar no próximo slide. Mas primeiro, ó, eu posso representar uma onda polarizada em uma corda, e essa onda ela pode ser polarizada na direção Y, tá? Ou seja, ela só se propaga, ela só vibra na direção Y. Ela pode vibrar também só na direção X, certo? E aí você diz que ela é polarizada linearmente na direção X. Uma coisa que você pode fazer é colocar um filtro, uma fenda, para que uma onda que tivesse sentido de vibração, como sentido de vibração mais de uma direção, e aí você pode colocar um filtro para fazer com que essa onda ela passe então a vibrar apenas em uma direção, sendo assim polarizada, tá? Então, o que isso faz e qual é a relação disso com os óculos que eu falei, os óculos escuros, né? Ora, a relação disso ela é uma relação a princípio simples. Por quê? Quando a luz solar ou a luz de qualquer corpo que está emitindo luz ou refletindo, ele emite uma luz na sua direção que vibra em todas as direções, você recebe uma quantidade de luz e consequentemente de energia
muito grande. E aí os óculos que possuem polarizadores, eles filtram essa onda eletromagnética para o seu olho só receber uma parcela dessa onda, uma parcela dessa luminosidade. E isso, consequentemente, vai proteger o tecido celular do seu olho, tá? O tecido biológico, perdão. Então, o seu olho ele vai ser protegido, esse é o ponto. Então, você vai sentir menos cansaço na visão, etc. Na aula de simulações, eu vou mostrar um vídeo de como um polarizador funciona, tá? Isso é bem importante. Pois bem, então, para que a gente possa saber como que isso funciona matematicamente, por exemplo, a gente vai pensar em uma luz não polarizada, então é uma luz que vibra em todas as direções, tá? E a gente vai passar isso por um polarizador, pode ser um filtro ou uma lente de um óculos desse que eu falei agora há pouco, tá? Então, esse filtro ou essa lente, ele tem uma determinada direção aqui, tá? E ele vai fazer com que a luz que está vibrando nessa mesma direção desse filtro passe por esse polarizador ou filtro, tá? Então, nesse caso, quando você chegar aqui no observador, que é o que ele está chamando aqui de fotocélula, só vai chegar uma fração dessa luz. Pois bem, então a gente consegue calcular, por exemplo, a intensidade dessa luz que chega até o observador a partir da intensidade máxima ou intensidade original, tá? Então, a intensidade que chega até ele vai ser a intensidade máxima, que é a intensidade que saiu, antes de passar no polarizador, tá? Cosseno ao quadrado de φ, onde φ é o ângulo entre o eixo que estava sendo emitido e o eixo do polarizador, tá? Então, essa equação aqui ela é muito importante para vocês conseguirem resolver os problemas, tá? Os exercícios. Ela é chamada de lei de Malus, tá? E vocês vão ver depois como que vocês vão utilizar isso nas equações, tá? Nos problemas. Então, o outro conteúdo dessa aula, o segundo conteúdo, esses conteúdos eles têm uma carga matemática menor, então por isso que a gente consegue também avançar e falar sobre mais de um conteúdo em uma aula só, tá? O próximo conteúdo fala sobre o espalhamento da luz. Então, o que seria esse espalhamento da luz? Diferentemente da polarização, quando você tem um filtro ou uma barreira física para filtrar mesmo a luz que passa, né, ou a onda eletromagnética que passa, já no espalhamento da luz, o que acontece é que existe matéria na nossa atmosfera, isso todos nós sabemos, existe uma quantidade imensa de gases, e esses gases eles reagem, cada um da sua forma, com a radiação eletromagnética que chega até o nosso planeta e também com a luz visível. Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê uma cor azul, né, ou azulada. Mas se você for olhar, primeiro, se você acreditar que o homem foi até a Lua, e você vê os vídeos do homem na Lua, você vai ver que o céu é preto, é escuro. Por quê? Porque na Lua não tem atmosfera. Então, não tem gases que vão espalhar a luz que chega do Sol até o nosso planeta. Pois bem, então o que acontece aqui no planeta Terra, né? Como tem uma certa quantidade de gases aqui, o que acontece? A luz branca que chega do Sol, ela é uma luz não polarizada, então ela são campos eletromagnéticos que vibram em todas as direções, tá? Até que quando ele chega na atmosfera da Terra, essa luz, ela encontra gases, alguns gases, tá? E esses gases, eles vibram em uma certa direção, tá? Eles são excitados para vibrar em uma certa direção, e aí eles absorvem, e eles, que é o que eles chamam de espalhamento, né? E ele espalha a luz
que chega até o olho do observador, do olho do observador que está aqui embaixo, certo? E aí alguns gases espalham a luz azul e é por isso que o céu ele parece azul ao longo do dia, tá? Ao mesmo tempo, se você tiver um observador que está aqui no pôr do sol, ele vê a luz avermelhada. Por quê? Porque a maior parte da luz azul ela já foi espalhada aqui, tá? Ela já foi espalhada e o que chega até esse observador é um conjunto maior de cores, tá? E, em geral chega mais vermelho, alaranjado do que as outras cores. Então são luzes que não foram espalhadas e por isso que esse observador que está aqui posicionado no pôr do sol, né? Ele observa a luz azulada. Isso, se você prestar bem atenção, é um ponto importante, porque quando você for assistir essa aula, no mesmo dia que você for assistir essa aula, vá ver o pôr do sol e você vai ver que na região onde o sol está se pondo, você vai ver um tom vermelho alaranjado. Mas se você olhar para cima, a cor acima da sua cabeça ela continua mais azulada do que vermelha. Isso também está ligado a essa questão, tá? No fim das contas, o céu, voltando à questão, o céu ele parece vermelho alaranjado para quem está posicionado ao pôr do sol, porque, como está dizendo aqui, né, o observador ele vê avermelhado porque a maior parte da luz já foi espalhada, tá? Já foi espalhada nas diferentes camadas da atmosfera. Ao passo que a pessoa que está aqui abaixo do sol, né, então ele está em uma posição em que o sol ele está entre 9, 10 da manhã e 4 da tarde, então o sol está mais acima da sua cabeça, tá? Então esse sol, a maior parte da luz, grande parte da luz, ela é espalhada na cor azul, tá? E aí por isso que o observador ele vê o céu azul. Então essa é a grande diferença, por exemplo, como eu falei, do planeta Terra, que tem uma atmosfera, e da Lua. Professor, aí se eu for para um outro planeta que tem uma outra atmosfera, ora, a composição da atmosfera de cada planeta vai mudar o padrão de espalhamento da luz. E, consequentemente, ao passo que ele muda o padrão de espalhamento da luz, você muda também as cores que você vê o céu. Então, com certeza absoluta, em outros planetas, você vai ver outras cores no céu, tá? Tudo bem? Então, para não ficar a aula muito longa, eu vou paralisar aqui para falar sobre o princípio de Huygens na próxima aula e separar também esse conceito que ele é bem importante, tá? E hoje vocês tiraram a dúvida sobre por que o céu é azul, tá? Então, para fechar, o céu ele parece azul porque algumas moléculas em suspensão no ar elas vibram e elas espalham a cor azul, tá? Então, a cor azul, porque a luz branca ela vem em todas as cores, tá? Mas algumas moléculas em suspensão no ar, elas vibram e elas espalham apenas a componente azul, apenas a cor azul que vem do Sol, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.